Uma outra coisa, né? Feedback agora como devolutiva da avaliação. Então, como a gente vai dar a devolutiva dessa avaliação? O que principalmente a gente aborda num feedback, pessoal? É comportamento. Então, vocês vão dar feedback da avaliação de competências técnicas e da avaliação de responsabilidades. Mas essas duas, elas são mais fáceis e mais simples de falar, porque elas são mais objetivas, né? Ou a pessoa tem a competência ou não tem, ou ela executa o trabalho ou ela não está executando com tanta qualidade assim. O comportamento, ele é mais difícil, porque comportamento, ele é mais subjetivo. Então, o principal que eu vou abordar com vocês daqui para frente é como falar sobre o feedback comportamental. Então, o que é comportamento? É o conjunto das reações que eu consigo observar numa outra pessoa. Então, comportamento, pessoal, é aquilo que vocês observam, por exemplo, do que eu estou fazendo nesse momento. Comportamento não é aquilo que passa na minha cabeça, aquilo que eu acho que eu estou demonstrando. Então, não sei se vocês já passaram por alguma situação assim na vida. Sabe quando você erra sem a intenção de errar? E aí você às vezes até entra numa discussão com alguém, aí você fala assim pra pessoa, mas não foi essa a minha intenção, eu não quis te magoar, eu não quis te chatear, eu não quis te prejudicar. Por quê? Por que isso acontece, né? Esse ruído na comunicação? Principalmente no momento da avaliação. Porque o gestor, ele avalia o comportamento, ou seja, aquilo que ele está vendo na frente dele. E muitas vezes o servidor, ele se avalia por aquilo que passou na cabeça dele, ou seja, a sua intenção na hora de demonstrar um comportamento. Então, essa imagem aqui, ela fala muito sobre isso, né? Comportamento, se a gente avaliar só essa primeira tela aqui, a gente vê uma mocinha, né, com uma carinha ali de boazinha e um rapaz todo mal arrumado. Então, comportamento é aquilo que a gente está vendo. Se a gente tivesse que falar o que está acontecendo aqui, provavelmente a gente diria, né, que esse daqui tem muito mais uma cara de mal do que essa mocinha. Mas olha a intenção, olha o que está por trás daquilo que a gente está vendo. Ele tinha uma flor e ela tinha um machado. Ou seja, na hora que você tiver falando do feedback, você precisa dar exemplos do dia a dia. Precisa ficar claro para o outro o porquê que você enxergou ele daquela forma. Para quê? Para ficar claro qual comportamento você visualizou na pessoa. E não a intenção, porque a intenção a gente não consegue ver. Tá bom? Então, aqui, o principal que eu quero que vocês fixem, deem exemplos do dia a dia da pessoa. Não é para simplesmente falar assim, olha, você tem trabalho em equipe, você é uma pessoa que se comunica bem. Quais comportamentos aconteceram no dia a dia desse servidor para eu falar que ele atende bem o jurisdicionado, para eu falar que ele tem uma boa comunicação, para eu falar que ele tem um bom trabalho em equipe, que ele se relaciona bem com as pessoas, ok? E aí, pessoal, como eu comentei no começo, né? A gente não só dá feedback como gestor, a gente também recebe feedback. Então, na hora que o servidor der um feedback a vocês, e caso vocês não concordem logo de cara com o que ele disse, pergunte para ele, olha, o que eu tenho feito no meu dia a dia que faz com que você me enxergue dessa maneira? E aí a pessoa vai te dar exemplos. Isso vai reduzir esse ruído na comunicação, tá bom? Bom, um outro ponto interessante, né, é que quando a gente se comunica, a gente passa por 4 janelas, né? 4 tipos de situações diferentes, que é o que é chamado a janela de Johari. Johari vem de 2 psicólogos, né? O Joseph e o Harry, por isso que é chamado Johari, é o nome deles. E eles fizeram uma pesquisa em Harvard para entender um pouquinho sobre como que é que o ser humano ele se comporta com a informação, ou seja, como é que a gente se comunica. Tá bom? Então, quando você estiver dando feedback para o servidor, você pode passar junto com ele por essas 4 janelas. A primeira situação é a área aberta. O que é a área aberta, pessoal? São aqueles comportamentos ou aquelas características que a pessoa que está recebendo o feedback, ela percebe nela mesma e você que está dando o feedback também percebeu nela. Então, a área aberta, ela é o melhor dos mundos. Por quê? São características que eu percebo em mim, que as pessoas que convivem comigo também percebem. Então, geralmente, a gente não tem conflito aí. Mesmo que sejam pontos positivos ou a corrigir, né? Ou a desenvolver. Então, eu gosto de dar um exemplo aqui, né? Eu sempre tive aí um feedback de que
às vezes eu tenho um lado um pouco mais sério, aquela coisa e tal, né? Ou que eu tenho um rostinho de menina. Então, isso pra mim hoje tá dentro da minha área aberta. Ou seja, se alguém me der esse tipo de feedback, eu não vou achar ruim, eu não vou me sentir mal com o que eu vou ouvir. Porque é uma característica que eu percebo em mim mesma. Então, quando você for dar o feedback, comece por características, por comportamentos que você sabe que a outra pessoa percebe nela mesma. Que aí a tendência é que o conflito não aconteça, tá bom? A gente tem uma segunda caixa, aqui uma segunda janela, chamada área cega. São aqueles comportamentos que a pessoa que está recebendo o feedback, ela não percebe, ou seja, ela não enxerga nela mesma. Mas as pessoas que convivem com ela percebem. Tá bom? Então, aqui, pessoal, são aquelas características, aqueles comportamentos que a pessoa ela faz, mas ela não percebe que faz. Então, pode ser que num primeiro momento, num primeiro contato com essa informação, a pessoa ela negue ou ela fique um pouco surpresa pelo que ela vai ouvir. Uma outra situação é a área oculta, né? A janela oculta ou secreta, ela significa que são comportamentos que eu que estou recebendo feedback, geralmente eu percebo em mim mesmo, mas que as pessoas que convivem comigo tendem a não perceber. Ou somente aquelas pessoas que têm um acesso maior a você, né? Como a sua família. Então, aqui são aquelas situações onde o servidor ele deu uma nota muito diferente da sua na avaliação. E qual que é o ponto importante? Aqui na área cega, a pessoa ela não percebe esse comportamento. Na área oculta, é aquela verdade inconveniente. Então, eu percebo que tem um defeito, um ponto de melhoria, mas quando alguém fala disso pra mim, geralmente eu fico um pouco mais envergonhado, mais sem graça, tá bom? Então, qual que é o nosso papel enquanto gestor? Na área cega ou na área oculta? É não ficar apertando a ferida. Se você já falou pra pessoa os pontos que ela precisa desenvolver, não fica apertando, não fica falando, não, você é uma pessoa inflexível mesmo, você é uma pessoa desorganizada mesmo, não precisa ficar apertando. Dê a informação e dá um tempo para a pessoa assimilar, tá bom? E a área desconhecida são aquelas situações em que nem eu percebo, nem eu conheço em mim mesmo e nem o outro. Então, são aquelas situações no feedback que a gente não tem como controlar muito bem, tá? Então, o que eu falo? Qual que é o importante dessa tela também, pessoal? Se prepare, gestor, se prepare para o feedback, porque mesmo se preparando, a gente ainda assim pode lidar com o desconhecido, ou seja, você saberia me dizer como é que você reagiria a um assalto, caso isso nunca tenha acontecido com você? Provavelmente a resposta é não. A gente pode até supor, né? Mas provavelmente a resposta vai ser não. Por quê? São situações que fogem do nosso controle, está no nosso inconsciente. Então, se prepare para o feedback para que aquelas situações que, de repente, a pessoa vai reagir de uma maneira que você não está esperando, você consiga lidar melhor com elas, tá bom? Um outro ponto legal é o perfil de quem recebe feedback. Aqui eu vou trocar a tela para que vocês consigam enxergar tudo. Então, aqui é o seguinte... A gente vai ter aquela pessoa que ela aceita o que você diz. Ou seja, como que eu consigo fazer com que o outro aceite o que eu estou dizendo? Ou porque eu vou dar um feedback com muita qualidade, com bastante exemplo, onde a pessoa ela vai conseguir realmente se enxergar naquilo que eu estou dizendo, ou porque você tem uma boa relação com essa pessoa. Então, no dia a dia, você já tem uma relação estabelecida de trabalho e provavelmente essa pessoa tem uma consideração por você. Então, ela vai ouvir muito mais. Tá? A gente tem um segundo perfil de pessoa que recebe feedback, que é a pessoa que nega o que você vai falar. Então, é aquela pessoa que não vai aceitar o que você disse, que vai geralmente falar que não tem culpa, que vai responsabilizar uma outra pessoa, ou até você como gestor, pelaquela situação que aconteceu. Qual que é a questão da negação? A pessoa que nega, pessoal, ela tá ali na janela cega, ou oculta da janela de Johari, porque ela não está conseguindo perceber o que está acontecendo, tá? Então, aqui, eu falo que você tem que dar um tempinho para a pessoa. Dei o feedback hoje, não fica brigando, não fica discutindo. Dá uns dias para a pessoa refletir sobre aquilo que você falou. A tendência é que, com o tempo, a pessoa pelo menos entenda o seu ponto de vista. Ela pode até não aceitar, mas ela entende, tá? Bom, a gente tem um terceiro perfil, que é o indiferente, ou seja, esse daqui eu falo que é um dos mais difíceis de lidar. Por quê? É aquela pessoa que tudo que você falar, ela vai fazer aquela cara de planta e
vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, qual que é o problema do perfil indiferente, né? Por que geralmente ele acontece? Também porque porque você não conseguiu ter clareza no seu feedback, ou porque o seu feedback foi muito superficial, ou porque você não tem aí uma relação estabelecida, uma boa relação de trabalho estabelecida com essa pessoa, tá? Então, aqui você tem que ir trabalhando um pouquinho esse dia a dia para daí depois marcar o feedback. E o quarto perfil, pessoal, é o perfil combativo, ou seja, é aquela pessoa que ela não vai ouvir. Geralmente ela vai discutir, ela vai acusar, ela vai querer vencer a briga, né? Então aqui eu falo principalmente para você, gestor, porque às vezes a gente tem uma tendência a querer prevalecer. Então, como eu sou gestor, quem entende sou eu. Então, eu quero que as outras pessoas aceitem o que eu tenho a dizer. E quando a gente é contrariado, às vezes esse perfil ele sobrepõe. Então, não entre em discussão, não brigue. O nosso intuito com o feedback é fazer um alinhamento, uma conscientização, uma conversa. Não é que essa conversa se torne um conflito. Então, se a pessoa disser alguma coisa, algum comportamento que você não concorda, pede um tempo, fala que você precisa refletir, mas não entre na briga, tá? A intenção do feedback não é que um vença e o outro saia perdendo, e sim que os dois ganhem, tá? E aí, existe um outro ponto, às vezes, que acontece, que principalmente quando a pessoa, ela tá nesse perfil aqui combativo, que é chamado efeito Dunning-Kruger. O que é o efeito Dunning-Kruger, pessoal? É quando uma pessoa, ela possui pouco conhecimento sobre um assunto, mas ela acredita saber mais que você, que está mais preparado ou que sabe mais que ela. E aí, geralmente, essa pessoa, ela toma ali algumas decisões equivocadas, ela faz comparativos precipitados ou com situações que não fazem sentido e ela toma um partido, ou seja, ela toma uma decisão e aquela é a verdade absoluta. Qual que é o problema, né? O efeito Dunning-Kruger, a gente encontra muitas vezes até em adolescentes, né? Porque eu tenho, geralmente, uma baixa experiência ou pouquíssima experiência sobre um assunto, mas a minha convicção ela é elevada. Por quê? Eu desconheço tanto que eu não sei que não sei. Tudo bem? Então, o que esse gráfico mostra, né? Quanto menor a minha experiência, maior a minha convicção. Conforme o tempo vai passando, a gente vai ganhando experiência na vida, né? E aí a nossa convicção ela vai diminuindo. Então, nesse trabalho até que como consultora a gente fala, quanto mais a gente aprende, mais parece que a gente não sabe nada. Por quê? A gente está em constante aprendizado. Então, o efeito Dunning-Kruger, ele foi um estudo realizado por 2 psicólogos também, e eles fizeram esse estudo para entender sobre a ignorância, o que as pessoas pensam ou sentem quando estão nesse processo. Então, nosso trabalho enquanto gestor também não é ficar apertando a ferida ou falar para a pessoa, olha, eu vi aqui que você está passando por um efeito Dunning-Kruger, você tem uma superioridade ilusória, né? E a pessoa não vai entender nada que você disse. Então, se você percebeu que a pessoa não concordou com você ou que ela tem uma percepção muito diferente da sua, mas isso está acontecendo porque ela tem pouca vivência naquele assunto, não entre em discussão, não tente forçar. Deixa a pessoa refletir, dá um tempinho que as coisas tendem a ir melhorando com o tempo, tá? Eu gosto de comentar aqui, né? Às vezes a gente percebe essa situação acontecendo, hoje em dia, muito nas redes sociais, né? Então, todo mundo tem opinião para tudo, todo mundo é especialista em tudo, né? E o que a gente tem que fazer? Não adianta ficar entrando na briga, tá bom? Então, nosso objetivo, pessoal, enquanto gestor, no momento em que estivermos dando feedback, não é mudar o outro, né? Ninguém muda ninguém. Ninguém muda porque o outro quer. A gente só muda porque a gente quer, né? E mesmo querendo, às vezes é difícil. Então, o nosso objetivo no feedback, enquanto gestor, é elevar o nível de consciência da pessoa sobre os pontos, sobre as competências que ela precisa se desenvolver e de que forma isso está impactando no trabalho, tá? Nosso objetivo nesse momento não é ser super-herói, porque a gente não vai conseguir mudar ninguém. Então, não vá com esse objetivo, porque senão vocês vão se frustrar, ok?